quaresma já começou e eu sei exatamente o que tá se passando nessa sua cabecinha, meu chuchu. A gente já tá indo pro segundo domingo e você está desesperado porque você não faz ideia de qual penitência fazer, nem como se preparar pra Páscoa e viver melhor esse período de 40 dias que antecede a ressurreição do Senhor. Por isso que esse vídeo aqui é para te ajudar a viver melhor esses 40 dias de uma forma intensa, da forma que Deus está te pedindo para viver, para que nesse deserto você faça companhia para Jesus, sofra com Ele, morra com Ele e ressuscite com Ele no dia do Senhor. Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou católica e por aqui eu gosto de compartilhar um pouquinho da minha fé com vocês. Então, se vocês gostam de assuntos como espiritualidade, catequese, oração, o seu lugar é aqui mesmo. Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e deixa um like no vídeo se vocês gostam desses temas assim, porque isso me ajuda muito a saber qual tipo de conteúdo eu tenho que criar aqui para vocês. E também ajuda esse humilde canalzinho a crescer. Meus chuchus, depois da oitava da Páscoa e da Semana Santa, a quaresma é o meu período favorito do ano litúrgico. E vocês têm me perguntado, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, que está inativo porque essa é minha penitência quaresmal, como viver melhor esse tempo litúrgico e como se preparar também melhor para a Páscoa. Então eu vim falar um pouquinho dela para vocês. A quaresma, como tempo litúrgico instituído, bonitinho, documentado mesmo, surgiu só no ano de 325 no Concílio de Nicéia, que foi um concílio super importante porque ele definiu vários dogmas e também organizou várias outras coisas dentro da igreja. Porque esse período que a igreja estava começando, nos seus primeiros séculos, organização é sempre fundamental, né? Mas a ideia da quaresma, desses 40 dias que antecedem a Páscoa, já surgiu bem antes, lá no primeiro século. E eu vou explicar a vocês o porquê. Nessa primeira fase do cristianismo, que a gente chama de igreja primitiva, que vai mais ou menos do primeiro século, né, ali de Pentecostes, até mais ou menos o século III, IV, com o Edito de Milão, o que acontecia dentro da igreja era extraordinário. Havia conversões em massa, em peso, assim, 1000 pessoas se convertendo uma vez só. E um registro muito legal disso tá lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, em que a gente vê a manifestação ali de Pentecostes, e depois que os apóstolos recebem o Espírito Santo, São Pedro vai fazer uma baita numa pregação no meio da praça pra galera, e 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. E isso tudo de uma vez só. Imagina o trampo que São Pedro teve para batizar 3.000 pessoas num único dia. Então, como a igreja tinha uma quantidade enorme de novos adeptos nesses primeiros séculos, e esses novos adeptos a gente vai chamar de catecúmenos, tá bom? Surgiu uma necessidade de preparar esses catecúmenos de alguma forma para o dia do seu batismo, para o dia que eles iam receber os sacramentos de iniciação, que são batismo, eucaristia e crisma. Antigamente todo mundo recebia tudo junto. Inclusive nas igrejas orientais se recebe tudo junto até hoje. E a data mais comum para a iniciação desses catecúmenos era na vigília pascal, ou seja, na noite anterior ao domingo de Páscoa. Então, além da catequese, que é a pessoa chegar na igreja, conhecer a doutrina da igreja, conhecer as verdades de fé, e só depois de entender as verdades de fé decidir se batizar, o catecúmeno também se preparava espiritualmente para o dia do seu batismo. Então, no final desse processo, o catecúmeno passava por um período intenso de oração para que ele pudesse mergulhar de corpo e alma no mistério da Páscoa, no mistério da sua salvação. Esse período de oração, a princípio, durava uma semana e no qual eles recriavam a última semana de Jesus antes dele morrer e ressuscitar. E foi assim que surgiu a Semana Santa. Mas aí, os catequistas, brilhantemente, pensaram que essa semaninha não seria suficiente. E aí eles falaram, por que a gente não faz 40 dias de oração antes da Páscoa? E foi assim que surgiu a quaresma, como uma forma de preparação espiritual para aqueles que iam receber o batismo. Que a igreja achou tão boa que estendeu isso a todos os fiéis. E foi aí, entre o século II e III depois de Cristo, que a quaresma se tornou sinônimo daqueles 40 dias que Jesus viveu no deserto, jejuando e orando, sendo tentado e se preparando para sua missão. E com o tempo, essa tradição dos 40 dias foi se firmando até que no Concílio de Nicéia ela foi instituída como tempo litúrgico de fato, para que todos nós pudéssemos viver em conjunto como irmãos, como igreja, esse período tão maravilhoso e tão
salutar para a nossa fé. O número 40 é um número extremamente simbólico para gente que vive a palavra de Deus. Se a gente for voltar lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. E esse período que Noé, os seus filhos e os animaizinhos que subiram de 2 em 2 na arca, passaram na arca, foi um período como se fosse de purificação deles para que eles encontrassem uma nova criação. Passando um pouquinho mais pra frente no Antigo Testamento, a gente pulou do Gênesis, agora a gente vai pro Êxodo. Moisés, quando ele fugiu do Egito pra Midian, passou também 40 dias ou 40 anos, não me lembro, tá, gente? Eu sei que tem 40. Mas ele passou um tempinho ali no deserto e ele passou 40 anos em Midian, depois que ele casou com a Séfora. Depois desses 40 anos, ele foi chamado por Deus pra libertar o seu povo lá da escravidão. E quando ele libertou o povo da escravidão, que estava há 400 anos escravos, olha o número 40 aí de novo, depois de passar o Mar Vermelho, o povo ainda ficou 40 anos no deserto, até chegar na Terra Prometida. Enquanto o povo estava no deserto, Moisés subiu um monte para pegar as tábuas da lei, né? Porque Deus tinha que trazer os 10 mandamentos para nós. E antes de Deus escrever nas tábuas, ele fica 40 dias no monte. E aí ele desce. Mais pra frente ainda, na verdade, bem mais pra frente, lá pro livro de Reis, a gente tem a história do profeta Elias, que estava sendo perseguido pela dona Jezabel, e ele fugiu pro deserto. Um anjo veio em auxílio dele, deu-lhe um belo prato de comida, e essa comida sustentou ele por 40 dias. Já na história de Jonas, Deus adia a destruição de Nínive por 40 dias, que é um período para que o povo daquela cidade levasse para se converter, ouvisse a pregação do Jonas, né, e se convertesse. E por último, mas não menos importante, nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ser batizado, vai para o deserto, empurrado pelo Espírito Santo, e lá passa 40 dias em jejum e oração. E quando ele volta do deserto, ele vai para a montanha e diz que ele não veio para abolir a lei, mas para aperfeiçoá-la, e dá pra gente o Sermão da Montanha. Isso, inclusive, é uma clara referência de que Jesus é o novo Moisés, e eu acho isso maravilhoso. Enfim, eu acho que já deu pra perceber que 40 é um número simbólico que aponta pra gente um período de purificação. 40 dias, 40 anos, 400 anos é um período em que a gente vai deixar o nosso passado para trás, que a gente vai evoluir, que a gente vai mudar. 40 é o número da conversão, da mudança de pensamento, da metanoia. E mais ainda, 40 é o símbolo da oração e da preparação para coisas ainda maiores. Deus preparou o povo no deserto para entrar na Terra Prometida e fazer daquela terra uma terra santa. Jesus se preparou no deserto para salvar a humanidade inteira. Como eu disse anteriormente, a quaresma foi pensada exclusivamente para os catecúmenos. Porque pegando esse simbolismo que eu acabei de falar para vocês, eles iam aderir a uma nova religião, eles iam se purificar de todo aquele paganismo que eles viviam, adorando outros deuses, cultuando outros deuses, sacrificando várias coisas por outros deuses. E pelo seu batismo, eles passariam a ser novas criaturas e filhos de Deus. E a igreja viu que essa preparação era algo tão bom que estendeu isso a todo filho de Deus para que a gente também se recordasse do nosso batismo, de todo aquele período que nós éramos pecadores e nos tornamos santos pela graça, pelo Espírito Santo de Deus. E bem mais do que isso, a igreja entendeu a quaresma como um grande retiro, como uma pausa, para que a gente simplesmente parasse, a gente que está vivendo no automático aí na vida, simplesmente parasse, sentasse e virasse para Deus e falasse: Senhor, eu estou no caminho certo para o céu? Será que eu não estou, como o povo no deserto, me direcionando para outros caminhos que não tem nada a ver, e eu estou me esquecendo da tua terra prometida, que o Senhor me prometeu, daquela casinha lá, daquela morada que está reservada para mim? E como a gente precisa dessa pausa. Por isso que eu gosto tanto da quaresma, porque ela é um grande retiro de silêncio coletivo. Retiro de silêncio esse no qual Deus nos fala o coração. Ele nos fala o que ainda falta pra gente amá-lo mais, pra gente segui-lo mais, pra gente servi-lo mais, pra gente se unir a ele de forma mais perfeita ainda. E, pra isso, a quaresma tem 3 pilares: jejum, esmola e oração. E
E você é convocado a viver todas essas 3 instâncias aqui da quaresma nesse período de 40 dias e também na sua vida inteira. O jejum é a prática que vai ajudar a gente a ter um negocinho chamado autodomínio. A princípio, o jejum é se abster de uma ou mais refeições durante o seu dia. Ou seja, é não comer, tá bom, querido? Tem gente que fala que vai fazer jejum de Coca-Cola, de doce, de televisão, de Instagram. E, gente, isso não é jejum. Isso é abstinência, isso é penitência, é outra coisa. E seria o meu sonho de princesa se a igreja católica, se todos os católicos do mundo voltassem a fazer essa prática de ascese antiquíssima. De um século para cá, os católicos afrouxaram tanto as práticas de piedade e se tornaram tão laxos nesse sentido que eles acham que largar um refrigerante já é um sacrifício suficiente, já é um sacrifício transformador. Ok, pode até ser se refrigerante for algo muito importante para você, mas daqui a alguns minutos eu vou falar de uma coisa que vai tornar esse sacrifício valioso. Mas na maioria das vezes ele acaba não sendo, pelo menos é o que a gente vê por aí, de católicos que mal vão à missa e deixam de tomar cerveja, beber refrigerante, comer doce, ir à praia, fazer coisas divertidas, ouvir música e não tem a sua vida realmente transformada. Enquanto isso, os nossos coleguinhas muçulmanos passam literalmente um mês vivendo de pão e água no Ramadã. Eles não comem durante o dia, eles comem antes do sol nascer e depois que o sol se põe, e é tipo assim, uma tripinha de pão só. E eles não podem nem beber água durante o dia. Inclusive, os muçulmanos, quando eles vão fazer esse jejum, ao contrário de nós, eles não ficam reclamando que estão sem comer, que estão sofrendo. Ai, como eu sofro. Ai, como eu tô com fome. Ai, isso. Ai, aquilo. Não, eles fazem com amor. Eles fazem com amor realmente à religião e a Deus. E no final do Ramadã, eles juntam toda a comida que eles não comeram durante esse um mês e fazem um banquete para os pobres. Quem diria que eu estaria exaltando muçulmanos a esse ponto, né? Mas a gente tem muito a aprender com eles em questão dessa prática de ascese e dessa prática de real amor a Deus. Isso significa que eu tô pedindo para você ficar 40 dias sem comer? Calma lá, chuchu, não é para tanto. No catolicismo, diferente do Islã, o jejum não é obrigatório durante os 40 dias. Já foi uma tradição, mas nunca foi uma obrigação. O jejum que a igreja pede para que você faça, jejum mesmo, de cortar a refeição, de não comer nada e inclusive não comer carne naquele dia, é apenas no dia da quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. São esses os únicos dias que a igreja pede para que você não coma. Como eu disse, o jejum ele é uma prática antiquíssima de ascese, ou seja, de busca de autodomínio mesmo. Como eu disse, meus chuchus, o jejum é uma prática antiquíssima de ascese, ou seja, é uma prática que vai realmente te dar um autodomínio maior. E ela te pega logo na raiz do seu problema, que é a sua necessidade humana, fisiológica, que é a fome. É a nossa necessidade talvez mais primitiva. E se a gente controla isso, se a gente diz para o nosso corpo, sou eu que estou mandando em você, eu não sou regido pelos meus desejos, fisiologicamente a gente se domina e espiritualmente também, porque acaba sendo uma consequência. Eu conheço muita gente que já fez jejum, já fez diversos tipos de penitência, desse tipo, né, de alimentar o corpo, penitência corporal, que desembocou numa libertação, por exemplo, do vício da masturbação. Então, de certa forma, a gente mesmo acaba tendo esse autodomínio, e se a gente fizer jejum durante a quaresma, vai ser muito top, vai ser muito bom. Existem, inclusive, diversas formas de se fazer jejum sem prejudicar a nossa saúde. Agora, se você realmente tem um problema de saúde, não pode jejuar por causa desse problema, não se preocupe, a igreja te convida a fazer uma outra coisa, uma outra forma de ascese, a penitência. A penitência também é uma ótima alternativa de ascese. Alguns anos atrás eu fiz um vídeo sobre por que a gente faz penitência errada. Eu acho que assistir e voltar nele vai ajudar um pouquinho a vocês. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima em algum lugar, e também o link dele na descrição. Agora, sabe o que ajuda bastante a gente viver esse jejum e essas penitências que a gente costuma fazer na quaresma?
esmola. E entenda aqui esmola não como aquele trocadinho que você dá para um mendigo, mas como uma obra de misericórdia que você faz pelo bem do próximo. É mais como algo que faz a gente sair de nós mesmos para se doar para o outro. E para praticar bem essas obras de misericórdia, é só a gente voltar lá para o capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus. Jesus fala muito claramente nesse evangelho, né? Eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, quando nós praticamos essas obras de misericórdia, de certa forma, a gente alivia o sofrimento de Cristo naqueles pobres, naquelas pessoas que estão necessitadas. E aqui não necessariamente só necessitadas de algo material, né? A gente fala essas obras de misericórdia de São Mateus são as obras de misericórdia corporais, mas existem obras de misericórdia que também são espirituais. Por exemplo, rezar por alguém que se precisa, ensinar os ignorantes, que é o que estou fazendo aqui com vocês, dar bom conselho, ouvir com paciência a reclamação alheia, são obras de misericórdia também. E por que é importante a gente ver essa dimensão da esmola? Porque da mesma forma que Cristo está sofrendo no outro, ele quer viver em nós para que ele cure o outro que está sofrendo lá por nós, pelas nossas mãos. Então, Cristo quer agir por meio de nós para que nós o curemos e o ajudemos no outro, no próximo. Por isso que é importante a gente procurar, durante a quaresma, também viver essa dimensão da caridade. E eu digo caridade porque dar esmola sem o amor, sem enxergar no outro um Cristo necessitado, com sede, passando fome, é apenas filantropia. Teve uma vez, e eu gosto muito dessa história de Madre Teresa, que um repórter chegou para ela e ela estava cuidando ali dos leprosos de Calcutá. O repórter chegou e falou: Madre, eu não cuidaria de um leproso, eu não daria banho num leproso nem por $1 milhão. E ela virou para ele, deu um sorriso e falou: nem eu. Eu faço isso por amor. Essa atitude da madre mostra pra gente que qualquer bilionário consegue fazer filantropia. O Bill Gates, com todos os seus bilhões de dólares, ajuda muitas pessoas nos seus trabalhos filantrópicos. Isso é muito bom, tá? Mas até que ponto essa caridade é pra alimentar o ego dele e pra alimentar esse pensamento de que olha como eu sou bonzinho e estou fazendo caridade. Ou melhor, estou fazendo filantropia. De certo que isso não é totalmente ruim, mas caridade mesmo, essa só faz quem tem o amor de Cristo ardendo dentro do seu coração. E como que a gente consegue fazer penitência, jejum, esmola com esse fogo, com essa caridade ardendo dentro de nós, para que a gente não faça simplesmente uma dietinha ou uma leve filantropia para amaciar o nosso ego e para dizer que nós somos melhores do que os outros porque a gente faz essas coisas. A gente faz tudo isso com o terceiro pilar da quaresma, a oração. A oração é a base de tudo. Se você não tem vida de oração, meu chuchu, eu sinto muito, mas a sua alma está respirando por aparelhos. É precisamente o encontro verdadeiro e íntimo com o Senhor por meio da nossa oração que vai sobrenaturalizar o nosso jejum e a nossa esmola. Um pagão faz jejum para emagrecer. Um pagão dá esmola para diminuir um pouquinho da sua culpa e se sentir um pouquinho mais útil na sociedade. Nós, cristãos católicos, fazemos isso para unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz. E essa união, esse querer entrar dentro da chaga do Senhor, é aquilo que verdadeiramente traz sentido para as nossas penitências e para as nossas esmolas. O jejum e a esmola, eles nos ajudam a gente se desprender de nós mesmos, a sair do nosso egoísmo e dominar a nossa mente e o nosso corpo. Mas sem oração, o nosso jejum não se passa de uma dieta. A penitência vira tortura e a esmola vira filantropia para amaciar o nosso ego. E para te ajudar a sobrenaturalizar tudo isso, a igreja pede para que você intensifique bastante as suas orações durante a quaresma. De preferência, que você medite constantemente
sobre a paixão de Cristo. Então, eu sugiro que você já monte o seu planinho de vida quaresmal pensando em todas essas coisas. A Via Sacra é uma ótima oração para esse período, costuma-se fazer ela toda sexta-feira. Ler os evangelhos a partir da paixão também é maravilhoso. Contemplar um crucifixo, contemplar um quadro. E a missa. A Santa Missa é a atualização do sacrifício de Jesus no qual a gente participa. Nada mais justo do que viver esse sacrifício com ele, por ele e nele também. Enfim, meus chuchus, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu sei que a quaresma já começou, mas durante a vida a gente sempre se perde, né? Queria avisar vocês que aqui no canal tem uma playlist que eu fiz anos atrás sobre a quaresma. Então dá uma revisitada nela, eu vou deixar o link na descrição e aqui nos cards também. E vamos viver esse momento da melhor forma possível. E se você gostou desse vídeo, não se esquece, pelo amor de Deus, de deixar o like aqui embaixo. Tá bom? Se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho para as notificações para saber quando que tem vídeo novo e comentar a sua penitência quaresmal aqui embaixo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de saber a penitência dos outros. Então por hoje é isso, meus chuchus. Uma santa quaresma para nós. Um beijinho e até a próxima.